Não desconte a sua frustração em nada. Na comida, na bebida, nas drogas, na ostentação, na sensualidade, na sexualidade ou em alguma outra pessoa. Não seja grosseiro com ninguém porque te frustrastes. Nem faça uso de substância alguma para te alienar. Mas fuja da alienação. Encare a vida como ela é, na sua dureza, na sua crueza e na sua crueldade. Na verdade, a vida não é dura nem cruel, mas são as ilusões humanas que fazem com que as pessoas enxerguem a vida como tal. E as próprias frustrações, elas surgem porque as pessoas vivem iludidas. Elas acreditam em caminhos prontos que são vendidos, se entregam às comodidades, à zona de conforto, à vida fácil, a essa tentação de conseguir tudo num já, sem precisar ter paciência. Então as pessoas se frustram por causa das suas ilusões. E as frustrações desmascaram as ilusões. As frustrações são um tapa na cara muitas vezes. E quando se leva esse tapa na cara, não adianta querer descontá-lo em outra pessoa. Ninguém tem culpa com a frustração ou por causa da frustração de uma determinada pessoa. E também não adianta se drogar, encher a cara, ir para o shopping comprar um monte de coisas caras, ir num restaurante e comer um monte, beber um monte. Tudo isso não resolve coisa alguma quando o ser humano se frustra. O melhor remédio para tudo isso, é a vida interior. É o ser humano deixar a sua intuição fluir. Não a mente, mas a intuição. E se acalmar, ficar em silêncio, pensar serenamente sobre a vida. Não na perspectiva mental, mas sim da intuição que brota, atravessa as cavidades da alma, chega ao cerebelo e por fim ao cérebro frontal. Desta forma surge o pensamento sereno, que traz soluções para os problemas. Então assim o ser humano precisa agir quando não está de bem consigo mesmo, quando se sente inútil, frustrado e impotente nessa vida. É preciso deixar o seu íntimo falar. O problema é que a maior parte das pessoas não deixa o íntimo falar. O que as pessoas fazem? Pensam milhares de pensamentos. E esses milhares de pensamentos soterram cada vez mais a vida interior. E daí as pessoas vivem numa ilusão e por causa dessa ilusão vão se frustrando cada vez mais. E assim a vida se torna um desgoverno, um fracasso, uma tragédia pessoal, uma desgraça. E por isso as pessoas se sentem desgraçadas por causa desse excesso de mentes, excesso de desejos, excesso de vaidade, excesso de ostentação. A ostentação em si já é um excesso, a vaidade já é um excesso. Até parece que estou me contradizendo aqui, mas é fato que quando as pessoas se frustram, buscam por uma compensação. Daí ostentam, partem para o mundo das aparências, tentando parecer algo que elas não são. As pessoas infelizmente são assim, e por isso se frustram. Então, não procure descontar a sua frustração em nada e em ninguém. Não procure uma compensação para as suas frustrações. Há coisas que não podem ser compensadas nessa vida, mas precisam ser superadas. Preste atenção nisso. Há coisas que não podem ser compensadas,
mas precisam ser superadas. Infelizmente, quando as pessoas sofrem, quando elas sentem a dor e se frustram, buscam uma compensação para isso em alguma coisa, no consumismo, na vaidade, na sexualidade, nos prazeres, ou seja o que for, ou descontam essa frustração em alguém, o que é um terrível erro. Disso resulta a grosseria, a brutalidade, a falta de sensibilidade, a falta de amor e respeito pelos outros. E isso jamais pode acontecer porque ninguém é culpado de coisa alguma na vida de outrem no que se refere às frustrações que são decorrentes das ilusões, dessa forma errada de pensar que faz com que o ser humano não consiga compreender as coisas e viva nas sombras da sua vaidade, afundando cada vez mais nas ilusões. Então, não parta para essa estratégia de querer uma compensação para suas frustrações. Não agrida outras pessoas, não ofenda ninguém porque você se frustrou, porque você está frustrado. Procure encontrar dentro de você mesmo a causa do seu fracasso. Não na mente, não nessa mente que já tem respostas prontas, que apela para dogmas, teorias prontinhas e acabadas. Não é lá que você deve buscar respostas. Você precisa buscá-las na sua intuição, no seu espírito, na sua vida interior. Se você está nervoso por causa da frustração e das decepções, não esbraveje, não fique esbravejando, mas fique calmo, feche os olhos, fique em silêncio, procure silenciar os seus pensamentos e tente sentir a sua intuição. Faça com que a sua intuição transcenda os pensamentos inúteis e os sentimentalismos ilusórios, porque o ser humano ele erra por causa dos pensamentos e por causa dos sentimentalismos, dos vícios, das paixões, das pendências, dessa falsa sensibilidade que é gerada pela própria mente, no fim das contas. Se o ser não é identificado dentro da maior parte das pessoas, é porque elas estão aqui no piloto automático. E o próprio piloto automático faz também surgir os falsos sentimentos, os sentimentalismos, que são ilusões e que fazem com que o ser humano se afunde cada vez mais em seus erros. Então busque sempre as respostas de que você necessita na sua intuição. Deixe ela falar. Se abra para ela. Quando a intuição desperta dentro do ser humano, ele não está sozinho. Ele não está sozinho, mas o cosmos está com ele, enviando vibrações, radiações, energias. E assim o ser humano se preenche, se fortalece e se capacita a enxergar as coisas. O ser humano somente está sozinho quando ele sufoca a sua intuição. Então ele depende apenas da sua mente. E a mente nada sabe. A mente é ignorante nas questões essenciais da vida. Ela é apenas um papagaio que repete o que ela ouve falar. A mente é apenas um papagaio que repete o que ela ouve falar. Já o espírito, ele se abre para o cosmos. O espírito, através da intuição, da inspiração, das sacadas, dos insights, das revelações íntimas, ele confere ao ser humano uma visão da realidade, uma percepção, uma sensibilidade. E daí o indivíduo não se ilude, ele não cai nas ilusões da mente. E se ele não cai nas ilusões da mente, ele também não se frustra, porque vive de forma serena, constante
e consciente nessa vida. E se o indivíduo não se frustra, ele também não precisa descontar suas frustrações em coisas e em outras pessoas. E também não precisa buscar por compensações por causa do seu fracasso, né? Então seja consciente, caro amigo, ouça a sua intuição, que daí você não viverá na ilusão e também não se frustrará com coisa alguma. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!